Boa noite, companheiras e companheiros. Eu tive a oportunidade de conhecer mais, conviver com o Plínio exatamente na campanha essa de governador. E é evidente que nós não estamos aqui para prestar uma homenagem que seria, com certeza, abominada pelo Plínio, sem dizer que as diferenças, as polêmicas, os debates, a concepção do Plínio do socialismo, que partia desde a lógica da fé e do cristianismo, e não a reivindicação do marxismo. Mas a figura do Plínio, de alguma maneira, que eu tive a oportunidade de conhecer, com detalhes de histórias, tem uma importância e uma magnitude muito grande para todos nós. Não para uma campanha eleitoral, para um projeto, como ele dizia aqui, de socialistas, de revolucionários que querem mudar radicalmente o mundo. Para quem as eleições são parte da luta pela consciência, pela organização da nossa classe. A primeira história, eu tive a oportunidade de escutar, eu sou da região da Alta Paulista, pequenos municípios, e escutei uma história, alguém comentando sobre o Plínio, na época que ele estava no governo Carvalho Pinto, como coordenador do grupo de planejamento que montaram. E o pessoal dizia, foi o primeiro governo que montou um plano de governo para o Estado de conjunto. Responsável por isso, com 30 e poucos anos de idade, Plínio de Arruda Sampaio. Mas mais do que isso, para entender a dinâmica. Aí essa pessoa me conta que o Plínio ficava sempre ao lado do governador na época, quando ia despachar. E ele contou um episódio muito interessante, que um prefeito chega e faz a reivindicação de uma determinada obra para o município. E o Plínio diz que, ao lado do governador, olha para o prefeito e diz, prefeito, o seu município, pelo tamanho, pela localização, pelo número de habitantes, não comporta uma obra dessa, neste momento. Pode ser que no futuro. Tem outras cidades no entorno, maiores, em outras condições, que necessitam de coisa como essa. A sua não. Nós não estamos dizendo para o senhor que não façamos, que nós não vamos fazer algo, ver o que nós podemos fazer na sua cidade. Mas vamos discutir o que é preciso ser feito ali e não pensar numa grande obra. Se eu estou discutindo o governo Carvalho Pinto e a figura do Plínio lá atrás, no que era a política nacional, a gente ouviu muito nesse período esta coisa do Plínio e a verdade, a relação e a franqueza dele, a forma, e essa mesma pessoa me dizia aquilo que nós escutamos muito nesse último período. Vendo os artigos, as histórias, o Plínio como a figura que abominava o problema da corrupção, da negociata, do jeitinho, de transformar a política num jogo de interesses e negócios que não tivesse um projeto. Eu tive, depois, a oportunidade de mais 2 ou 3 rápidas histórias, eu não vou contá-las, infelizmente, mas talvez uma seja necessário dizer aqui da campanha de 2006. No meio da campanha, aparece, evidentemente, todo mundo se lembra, a polêmica sobre o aborto, com a declaração da candidata a presidente, Luísa Helena. O Plínio me liga um dia e diz, Didi, eu queria conversar um negócio com você. Você podia dar uma passada aqui? Eu falei, claro. Passei lá na casa dele, ele sentado, conversamos sobre várias coisas,
E ele olha para mim e diz o seguinte: Didi, eu estou pensando amanhã em fazer uma declaração a favor da liberação do aborto. Eu olhei para ele e falei: Plínio, com sua história, o seu vínculo. Ele falou: Didi, eu não tenho nenhuma dúvida, porque o que eu vou declarar é de que eu, pessoalmente, pela minha fé, sou contra. Mas a questão do aborto não é um problema da área privada. Nós estamos discutindo o aspecto público, uma política pública. Eu não posso ser contra como política pública e o direito de outros. Eu vou fazer a declaração. Eu disse: Plínio, se você fizer isso, é fantástico. Esta compreensão do problema democrático, e a democracia como exercício, a compreensão do indivíduo, o seu lugar e o coletivo, este lugar da discussão sobre o problema da corrupção, a necessidade da discussão do planejamento e da estratégia, e não da disputazinha cotidiana daqui de um mandato, de uma vaga mas de um projeto estratégico de organização. De uma maneira ou outra foi a vida do Plínio, com todas as diferenças que nós possamos ter tido. Por exemplo, quando teve a eleição da Irundina, que Plínio era candidato pela direção do PT e os setores de esquerda organizaram a candidatura. E como ele dizia, ele falava: Didi, eu não fui à esquerda, eu acho que eu continuo no mesmo lugar. O problema é que os caras foram muito à direita, né? Demais. Ele brincava dessa maneira. Essa figura que eu estava com os problemas de saúde, deitado numa UTI, no horário que não se podia entrar, de repente eu abro o olho e está o Plínio do meu lado, me olhando. Falei: rapaz, eu sou seu tio, hein? Eu falei: Plínio, o que você está fazendo aqui? Pô, eu precisava te visitar, só que não é horário de visita. Aí eu me aproveitei da minha idade, Didi. Você sabe que essas coisas, para nós, a gente não mente em coisa séria. Mas uma coisa como essa é tão séria que eu precisava mentir para eles. Eu precisava te ver. E eu vim aqui para te ver e para te dar um abraço. Esse é o Plínio que eu convivi e que, de alguma maneira, com toda a diferença política, tem que ser uma referência para nós, para a campanha eleitoral. Mas a campanha eleitoral, numa vida como essa, para um homem que podia ter depois sido prefeito, governador, e que não vacilou em trocar cargos por um projeto estratégico, por diferenças que eu possa ter, mas onde tinha uma concepção de igualdade, de socialismo, aonde nós podemos ter diferenças de visão. E isso norteou a vida de Plínio. E é o projeto que eu acho que a esquerda tem que rediscutir. A democracia, a relação, o debate estratégico, e que nós consigamos, a esquerda, superar todos os elementos que hoje nós carregamos, que vão no sentido contrário a esses elementos que apontam a possibilidade da transformação revolucionária da sociedade e de que o homem possa ser, de fato, um potencial a ser realizado. Obrigado.